Sou o professor Drauzio e hoje eu vou estar mostrando para vocês como trabalhar com o if no lock no SQL Server 2008. Na aula de hoje eu vou mostrar como é que utilizo o nolock. Antes de começar a mostrar o nolock, eu vou explicar um cenário comum que pode estar surgindo a necessidade da utilização do nolock. Imagine o seguinte: você tem uma tabela de pedido e pedido item, e você criou um sistema. De repente você criou um sistema para vender ou um sistema para uma empresa pequena. E esse sistema você tem essa tabela de pedido, onde vão inserindo pedidos. Quem insere pedidos? O vendedor insere pedido. Nós temos aqui o vendedor. Nós temos aqui os clientes, que você talvez tenha feito um web service ou um site onde eles inserem os pedidos. Você tem aqui o televendas, que são as suas teleoperadoras, que ficam recebendo as ligações dos clientes que têm dificuldade com o computador. E todos esses três vão estar inserindo dados nessa tabela de pedido item. Todos eles aqui injetando itens aqui. E aí, com o tempo, você vai ter a necessidade de estar consultando dados dessa tabela para quem? Para o gerente da empresa vai falar assim: opa, eu quero ver quanto que está vendendo em reais. E também para o comprador. O comprador fala: opa, quanto que vendeu a quantidade que eu preciso comprar para repor essa quantidade. Então, um sistema pequeno, consideravelmente pequeno, que é esse cenário, vai ter todo esse pessoal aqui trabalhando em cima dessa tabela de pedido item. Aí você foi lá, criou o sistema, legal, todo cuidado, toda a estrutura de camadas, tudo bonitinho, banco de dados SQL Server. E aí colocou em produção. Legal, um registro, 2, 3, e a empresa tinha ali 100 clientes, fazia 10, 20 pedidos por dia. Só que de repente outras pessoas se interessaram no seu sistema e começaram a comprar, e de repente uma dessas pessoas, dessas empresas, ela tinha ali 5.000 clientes e inseria milhões de registros nessa tabela por dia. Vamos supor que você tem ali 5.000 clientes, cada um faça um pedido, ou vamos supor que 3.000 clientes façam um pedido por dia, e que cada pedido tenha 15 itens. Olha a quantidade de itens. E por algum motivo, todos eles gostam de fazer pedidos às 7 horas da noite. E aí, de repente, com uma surpresa do destino, você começa a receber ligações que seu sistema está travando. Aí, para quem que você vai pôr a culpa? A culpa é da infraestrutura. Tem um switch com falha, ou servidor está com problema, e aí não é verdade. De repente você vai lá, tem um Blade, tem um servidor ferrado lá, tem um Dell top de linha lá, e não tem nada a ver. E aí é onde você pode cair nessa situação do no-lock. Então vamos lá. Aqui nesse cenário, com o tempo, quando o software é grande, um RP, essa parte aqui onde o gerente, o comprador, o pessoal utiliza, você normalmente retira as consultas da base de produção e coloca num BI, coloca numa base, num data warehouse. Mas no começo não, todo software pequeno, para empresa pequena que está começando, você não pensa nisso, você não pensa nesse nível de complexidade. Então você começa tudo consultando uma tabela de uma vez. Então vamos lá, vamos entender então o que é o no-lock, para que ele serve e pode ser usado. Então imagine que sua televendas, seu suporte, ou alguma parte da sua empresa vem reclamando que está dando uns freezes, está dando paradas. Então provavelmente, se você está tendo muita dessa reclamação, você deve estar aqui assistindo esse vídeo porque você ouviu falar que o no-lock ajuda, ou você quer aprender um pouco mais sobre no-lock também, que é bem interessante. Então vamos lá. No SQL Server, por padrão, quando uma transação está utilizando os dados, então se você só instalou o SQL Server, avançar, não mexer em nenhuma configuração, por padrão, ele tem esse controle de alteração. Então se alguém está mexendo em alguma tabela e outras pessoas, outras transações estão querendo mexer naquela tabela, as outras têm que esperar até aquela terminar, ela terminou, ela sai, libera a tabela e as outras vão utilizando. E aí vai tendo a fila de utilização da tabela. Então isso é lock, é bloquear, para garantir que os dados vão estar íntegros, que eles vão estar atualizados e corretos. Então essa é a forma como o SQL Server vem por padrão.
Então, ou seja, se uma pessoa está inserindo registros e outra quer ler, a que vai ler tem que esperar. Ou se alguém está lendo e a outra transação, outro usuário quer escrever, o que é escrito tem que esperar quem está fazendo a leitura. Mas mesma leitura, porque se ele vai ler, ele tem que ler os dados de forma íntegra, os dados atualizados. Então ele não pode ler sendo que alguém está mexendo na tabela, tem que esperar terminar de mexer para pegar. E ele não pode mexer se alguém está lendo, então ele tem que esperar terminar de ler para mexer. Tá? Então, quando você fala que está lock em português é bloquear, quer dizer que a tabela está bloqueada. Então, quando falar que está lock, sem o no quer dizer no lock, não bloqueada, lock é bloqueada. Então, o lock, ele é um hint, tá? Se você for procurar na internet sobre o assunto, ele é um hint, ele é conhecido como um hint, uma marcação que você coloca nas consultas, nos comandos, nos scripts, para estar manipulando, controlando os bloqueios das tabelas. Eu quero que bloqueie quando eu for fazer uma consulta, eu quero que bloqueie quando eu for inserir, alterar, excluir, eu quero que não bloqueie. Então você, por padrão, ele bloqueia se você não alterou as configurações do SQL Server. Então se eu quiser que não bloqueie, eu vou estar utilizando esse hint, essa marcação no lock, para não bloquear. Então o no lock, qual que é a função dele? Ele permite que você faça leitura dos dados que estão sendo alterados. A leitura não, a inserção, alteração, exclusão ou a consulta. Por exemplo, eu quero consultar as vendas de ontem e de hoje, até agora. Mas não tem problema se alguém estiver inserindo uma venda nesse momento, que com certeza vai estar. Se for uma tabela de pedido item, o tempo todo vai estar inserindo pedidos. Então, não tem problema. Mesmo se eu parar o que estão inserindo e consultar, daqui a alguns segundos vai ter uma venda nova. Então não tem problema se ela tiver 99,9 nesse momento. Ela não precisa estar 100% atualizada. Então eu vou lá, coloco o no-lock na consulta no select e ele não vai bloquear os recursos. Ele vai lá, lê se tiver alguém escrevendo, excluindo, inserindo, ele não bloqueia essas pessoas, essas transações, esses usuários. Ele deixa eles fazerem ação, consulta os dados e continua. Tá? Então essa é a parte interessante do no-lock. Em outras palavras, se eu tenho uma transação inserindo, alterando ou excluindo registros, então ela está bloqueando, ela bloqueou aquela tabela porque ela está mexendo nela. E eu pego e executo um select ao mesmo tempo com o no-lock, tá? Então ele está com o no-lock, esse select não vai esperar aquela outra transação, aquele insert ou update terminar de executar. Ele não espera, ele entra na tabela, pega os dados que ele precisa e vai embora. Tá? Então ele pega a informação e vai embora. Mesmo sabendo, ele assume o risco de que aquela informação não está 100% atualizada, que ela está 99,9%, por exemplo, atualizada. Vai ter alguém mexendo, ensinando, treinando ali naquele momento. Então, só que ele não entra numa fila de espera ali para bloquear e ler. Então ele vai ler naquele momento e vai embora. Então isso faz com que fique rápido. Tá? O que acontece no sistema? Por exemplo, uma situação como tradicional, se você ainda nunca utilizou o no-lock. Você tem ali 1000 clientes, 1000 vendedores de televendas inserindo itens, 1000 inserts ao mesmo tempo. E aí vai um gerente que está em casa assistindo televisão e quer saber quanto vendeu hoje. E ele pega o relatório mais pesado do sistema, que ele faz com uma consulta com joins em 10 tabelas e demora 10 minutos. O que vai acontecer se esse select não tem o no-lock? A hora que ele executar, ele vai dar lock nessa tabela por 10 minutos. O que vai acontecer? Todo mundo da empresa, os 1000 clientes, televendas, vendedores que estão inserindo, eles vão entrar em fila e esperar esse gerente terminar a consulta. Ou seja, vai dar um freeze para eles. Eles vão ficar travados, aguardando até ele terminar. E a hora que ele terminar, vai todo mundo de uma vez e continua. Tá? Eu estou falando um relatório de 10 minutos, mas imagine um relatório de 30 segundos. Tá todo mundo fazendo pedido e de repente dá uma travadinha de 30 segundos, 1 minuto. Aí depois de novo, aí se tem 10 gerentes, os 10 vão tirar os relatórios. Então, por isso que o relatório é colocado em outro ambiente, num BI. Tá? E se você usar o no-lock, você consegue eliminar esse problema no seu servidor, caso esteja acontecendo. Quando eu devo e quando eu não devo estar utilizando o no-lock. Então, eu não devo utilizar o no-lock quando eu estou inserindo, alterando, excluindo registros. Normalmente, se você vai mexer com a tabela, você vai manipular ela, você deve bloqueia, altera, insere, exclui e libera a tabela. Tá? Por padrão, não se deve utilizar o no-lock nessas situações. A não ser que você tenha um caso especial e você precise de várias inserções sem estar bloqueando, ou algum caso muito específico e você vai ter que usar. Mas no padrão não se aplica o no-lock, o hint no-lock
quando está inserindo, alterando ou excluindo. Tá? Outra situação é no select. Se você está fazendo select na tabela de estoque, você quer consultar quantas canetas tem para vender. Então você vai fazer um select. Esse select não pode ter o no-lock, porque ele tem que esperar. Se alguém está inserindo, alterando ou excluindo a quantidade de canetas, você tem que esperar terminar para consultar, porque a consulta vai ser usada para venda. Então, se você vai falar para o cliente que tem 10 e ele vai comprar, então você tem que falar a informação correta. Nesse select não pode usar o no-lock. Outro exemplo é o limite. Você vai consultar o limite do cliente. Então, você consulta o limite e você tem que esperar se tiver alguém mexendo nesse limite, inserindo, alterando esse limite, porque você não pode consultar, simplesmente ler o limite e tem alguém mexendo. Vai que a pessoa que está alterando esse limite está zerando ele e você não vai poder mais vender para aquele cliente. Então, são alguns cenários. Então, se for um cenário crítico, onde a informação tem que estar 100% atualizada naquele momento, o select não deve estar com o no-lock. Você não deve aplicar o no-lock no select. Caso contrário, não tem problema. E quando é aconselhável utilizar? Quando é aconselhável? Quando eu devo utilizar? Se o seu sistema ainda não tem um BI e todos os relatórios, as consultas, as telas estão dentro dele, é aconselhável você usar em todos os selects que não tem necessidade de ter os dados 100% atualizados, nos cadastros, nos relatórios de vendas, nos relatórios de consultas, nos relatórios de quantidade de cliente, relatórios gerenciais, telas gerenciais, tudo que for consulta, que não envolve estoque, que não envolve limite de cliente, esse tipo de informação, você pode estar utilizando, que você utilizando você vai deixar o sistema mais rápido. Por exemplo, as telas de consulta, normalmente elas de venda, cada segundo tem uma venda. Então, ou você tira um extrato da venda num momento que a empresa está parada, para você ter uma informação certinha, ou você coloca no lock nas consultas de vendas e assume que naquele momento ali estava daquele jeito, você põe a data e a hora no relatório, e de alguns milhares de segundos para frente já está diferente. Tá? Então, em todos os relatórios gerenciais, telas gerenciais, cadastros, contas a pagar, receber, as consultas todas vocês podem estar colocando o no-lock, que conforme as pessoas forem estar utilizando esses relatórios, elas não vão estar bloqueando as tabelas se elas estiverem sendo utilizadas. Tá? Então, essas situações são aconselháveis. Então, vamos para a prática agora. Então, vou conectar no meu SQL Server. Para demonstrar, aqui no meu SQL Server tem duas tabelas, tá, que são comuns acontecer esse tipo de problema. A pedido e pedido do item. Então, o que eu vou simular? Eu vou simular inserções no pedido item, como se muita gente estivesse inserindo, e vou demonstrar a diferença de usar e não usar o no-lock. Tá? Então, vamos fazer assim. Vou criar um insert na tabela de pedido item. Tá? Eu já fiz uma colinha aqui. Lembrando que para comentar, se quiser comentar, pode pôr menos aqui, por exemplo, professor Drauzio, ou menos, ou barra asterisco barra. Então, olha só, vou fazer uma transação aqui no meu exemplo que eu vou mostrar para vocês. Então, deixa eu organizar aqui melhor. Olha como é que eu fiz. Ó. Começa a transação e comita ela. Tá? Eu não fiz nenhuma aula sobre transação ainda, eu vou preparar alguma, mas a transação de forma resumida é assim. Aqui tem o começo de um processo e aqui tem o fim. Então, o banco de dados vai tentando fazer tudo que está aqui no meio. Quando ele terminar tudo, tudo vai dar certo, ele comita, vai lá, executa e tudo efetiva no banco. Então, atualiza tudo no banco. Se der algum erro aqui no meio desse processo, desse conjunto de alterações, ele não dá o commit, aí teria que dar o rollback, desfazer tudo e não fazer nada. Isso aqui é usado, por exemplo, em conta corrente. Você vai tirar de uma conta corrente e vai depositar em outra. Então, você tira da primeira e deposita na segunda. E se no meio tempo a primeira não tem, ou se eu tirei da primeira e não deu certo de depositar na segunda, não encontrei a segunda, então deu um erro, coloca o dinheiro de volta na primeira. Então a transação garante isso, ela garante que só vai tirar de uma e pôr na outra se as duas ações derem certo, senão não. Esse é um resumo. Então vamos lá, vou abrir uma transação, vou fazer um insert, inserir dentro da tabela de pedido item, o ID, o produto. Eu criei um pedido 1 aqui, botão direito. Então tem um pedido 1 aqui, falei que está sendo feito aqui hoje, dia 14/1, R$100, por exemplo. Que o total vai atualizando conforme eu vou inserindo os itens, né? Mas aqui é só um exemplo. Então eu vou fazer um insert e vou passar alguns valores. Só que como isso acontece de forma muito rápida, eu coloquei esse carinha aqui, aguardar por um delay de 30 segundos. Então ele vai fazer vai dar uma travadinha na procedure, fazer ela dar uma pausa,
de 30 segundos para mim conseguir ir até a outra consulta e executar o select para mostrar para vocês. Então vamos lá. Ó, se eu fizer o insert normal, muito rápido, né? Ela executou uma linha, deu tudo certo. Tá, vou mudar aqui o produto, vou pôr 12 aqui, para não dar um erro de chave. E agora eu vou executar ela com os 30 segundos de delay. Só que antes disso eu vou lá numa segunda query aqui do lado. Tá? Tem um botão direito New Query, para quem nunca viu, eu vou fazer uma nova consulta. Tá? Sempre lembrando que eu estou usando aqui meu banco boteco, então se eu estou escrevendo um texto aqui, sempre é bom dar uma conferidinha se está aparecendo o nome do banco certo aqui nesse espaço. Então eu clico aqui no corpo, ó, tem que aparecer boteco aqui, tá vendo? Se não aparecer boteco, aparecer master, quer dizer que você está fazendo essa alteração no master. Então vamos lá. Select, asterisco, from, selecionar tudo fora da tabela, pedido item. E aí eu vou dar o select, ó. Então eu dei o select, ó, muito rápido, tá vendo? Não demora nem um milésimo de segundo, tá? Então, ó, não tem o if no lock nada. Então, tanto esse select quanto esse insert, eles estão da forma padrão, ou seja, eles estão dando lock, eles estão bloqueando a tabela. Quando ele vai inserir, ele bloqueia, quando ele vai consultar, ele bloqueia. Como é um insert e um select, é muito rápido. O banco executa, você nem percebe nada. Agora imagina mil desses ao mesmo tempo ali num banco que de repente está num servidor que não é muito forte. Tá? Então começa a ter uma fila para fazer essa... Bloqueia, faz, sai, bloqueia, faz. Então esse bloqueio eu vou pôr esses 30 segundos aqui para simular. Então vamos lá. Eu vou executar esse insert, eu vou ter 30 segundos para ir lá no select e executar ele. E enquanto esses 30 segundos não terminar, quer dizer que esse insert está dando lock na tabela, está bloqueando ela para fazer essa inserção e só vai liberar quando passar aqui no commit. Ou seja, ele bloqueia, faz a inserção, espera 30 segundos e efetua, commit, atualiza e aí sim ele libera a tabela. Tá? Então vocês vão ver que esse cara aqui vai ficar segurando. Ó. Olha lá. Executei, vim aqui e executei o select. Ó o meu select executando. Ó. Então ele vai esperar os 30 segundos, porque aquele insert ele bloqueou a tabela. E ele estava ficando com ela por 30 segundos, que foi o pause. A hora que ele terminar lá, que ele liberar, esse aqui vai executar. Então imagina, você tem uma fila de 1000 pedidos entrando, que deve estar para terminar os 30 segundos. E aí vai mostrar aqui aproximadamente uns 27 segundos, ó, que ele vai demorar, tá vendo? 22 segundos, 23, que foi o tempo, uns 3 segundos que eu demorei para vir aqui executar. Olha lá, 26 segundos, olha lá. Tá vendo? Então, ó, 26 segundos foi o tempo. Que foi o tempo que eu demorei para vir aqui foi 4 segundos. Ele esperou aquele procedimento terminar, liberou, ele veio e executou. E a mesma coisa acontece se eu fizer o inverso. Se eu der o select aqui, colocar um wait aqui com uma transação e for lá tentar inserir, ele vai ficar travado. Então, vocês entenderam a situação? Você tem 1000 pessoas, 1000 usuários, 1000 transações inserindo dados naquela tabela. E o insert gera lock. Só que o insert é muito rápido. Então, mesmo sendo 1000, ele é muito rápido. Ele vai um atrás do outro. Lembrando, se não tiver índice mal feito na base. Tá? Então ele vai inserindo. O problema é o select. O problema normalmente está no select. Aí você foi lá e programou um relatório ferrado, pesadão, que consulta o ano inteiro da tabela de pedido, que faz um sum lá na quantidade, no valor, e o cara quando executa, ele derruba a empresa inteira, fica lenta, começa a travar, só que você não tem ideia que é isso. Então agora você está tendo consciência. Então como é que é? Eu vou fazer só mais um insert, ó, para você ver. Então se eu for lá e colocar, por exemplo, aqui de novo, 13, ó, de novo, vou executar. Executei, se eu vim aqui no select, olha lá, vai ficar aí os 30 segundos. Então como é que faz para aplicar o no-lock? O no-lock é muito simples, tá? Lá, pode ver que ele está executando, eu estou falando, mas ele está esperando os 30 segundos acabar para liberar a tabela lá para vir. O no-lock é um hint, ou seja, é uma marcação. Então aqui no select, ó, basta vir na frente do nome da tabela e colocar o if no lock. Então eu quero que quando eu for buscar os dados nessa tabela de pedido item, eu não quero bloquear o if no lock. Ó, agora que ele terminou, ó. Então ele levou 27 segundos, tá vendo? Então ele fica esperando. Aí, ó, muito simples, é só isso, é só pôr o if no lock. Aqui o cara, esse é o cara que faz essa magia de não bloquear a tabela. Ele vai lá, pega os dados do jeito que está naquele momento e sai fora da tabela com a informação. Então é esse cara. Por exemplo, nesse select, eu quero buscar os itens da tabela de pedido aqui, só para ver eles. Quero ver o que tem de pedido nesse momento. Então,
Existem muitas telas, né, no sistema que você permite que a pessoa vá acompanhando os pedidos no momento ali. Então esse acompanhamento não precisa estar com os dados 100%. Se tiver alguém inserindo um item, a pessoa não precisa estar vendo, porque ela aperta pesquisar depois de novo. Então você deve trabalhar sempre nos selects com if no lock, sempre analisando com cautela para ver essa parte de estoque, parte de limite e alguma outra tabela que seja muito crítica, que não possa estar trazendo os dados que não estejam 100% atualizados, né? Lá, vamos fazer a simulação agora, a mesma simulação. Então vou executar o insert de novo, vou colocar um produto 13 aqui e vou executar o insert de novo. Então nem preciso marcar, não sei porque eu estou marcando, só tem esse script aqui, é só clicar no executar. Olha lá, executou, 30 segundos. Olha aqui agora, vou executar, opa, já trouxe, tá vendo? Não esperou. Ele trouxe, apesar de que o 14 já tinha sido inserido, então ele já trouxe com o 14. Tá vendo? Apesar de não ter sido comitado ainda, ele já trouxe com o 14, que é o que eu coloquei agora. Olha lá. Então a informação da trouxe em instantes segundos, e essa aqui está executando ainda, ó. O insert ainda está sendo executado, ó, não terminou. Olha lá, 26 segundos, ele vai esperar 30 segundos e termina. Ah lá, terminou agora. Vou fazer uma mudança, ó, vou pegar esses 30 segundos e vou jogar antes do insert. Então o que ela vai fazer? Ela vai esperar 30 segundos, depois vai inserir. Então eu vou inserir o 15. Então o que vai acontecer agora nesse caso? Inverti, ó, deixa eu dar um zoom, ó, se vocês quiserem ver, ó, begin tran. Isso aqui é um comandinho para dar uma pausa, tipo aquele system.thread.sleep lá da programação .NET. Aí aqui eu fiz um insert logo em seguida, com alguns campos. Eu só coloquei uns campos básicos na tabela só para demonstrar os valores que esse aqui insere aqui, esse aqui insere aqui, esse aqui. E o commit embaixo. Então, ó, vou colocar o inverso. Então, esse é o 15. Então, vamos ver. A hora que eu der o select lá, provavelmente o 15 não vai estar lá ainda, porque ele vai esperar 30 segundos, depois vai inserir e depois vai commitar. Tá? Então, executa. Ó. Olha lá, o 15 não está aqui, tá vendo? Então, olha lá, eu posso selecionar. Olha lá, ele está inserindo, ele está lá, a transação está lá aberta. Tudo bem que ele não mexeu na tabela ainda, mas vamos supor que ele tivesse bloqueado as tabelas e... Olha lá, a hora que der os 30 segundos, o 15 vai aparecer aqui. Tá? Então essa é a ideia do no-lock. Essa é a ideia de você estar utilizando o no-lock. Olha lá, o 15. Quer dizer, acabou lá, ó, então ele apareceu, tá vendo? Então essa informação não é crítica. Vamos supor que você tinha uma tela que fica exibindo os pedidos que estão ali, para a pessoa, a coordenadora da televendas ficar olhando quem que está fazendo pedido, esse tipo de coisa. Ou você tem uma equipe grande de suporte, você tem um gerente de suporte que fica analisando quem está trabalhando, quem está livre, para poder direcionar os chamados. E aí ele vai ficar, ele não precisa estar analisando quanto tempo e ficar. Vai que alguém está inserindo alguma informação, alguma tabela. Então ele pode estar com um if no lock tranquilo que a informação vem rápida. Existem alguns fóruns que falam se deve se usar o if no lock ou só no lock, tá? É uma polêmica, eu já vi vários comentários, mas uma vez eu li, acho que foi no site da Microsoft MSDN, que futuramente vai ser obrigado a estar com o if no lock. Então só o no lock é como se fosse um apelido. Então eles pedem para que você coloque o if no lock. Tá? Então eu não sei, precisaria confirmar essa informação lá, mas eu acho que é isso. Então eu particularmente sempre coloco o if no lock. Eu vou mostrar agora um exemplo grande de uma utilização de um select grande com o if no lock para vocês verem o que pode acontecer. Esse é um exemplo real da situação. Então, ó, imagine você tem aqui uma grande quantidade de tabelas. Ó, tem a tabela de pedido, origem, se veio de um site ou se veio interno do ERP. Eu tenho uma view, ó, a view também pode usar o if no lock, tá vendo? Não é só em procedures. Então, ó, um detalhe que eu não mostrei. Se você apelida a tabela, o if no lock fica depois do apelido. Então, essas tabelas têm apelidos. Então, você coloca o if no lock após o apelido da tabela, tá? Então, ó, mesmo no join, left join, você pode colocar o if no lock em tudo, tá vendo? Você pode falar que não vai bloquear todas as tabelas, mesmo elas estando em joins, left joins. Tá? Imagina esse cenário aqui, a quantidade de tabelas que estão sendo feitas joins. Tá? Imagina se não tivesse o if no lock, o sistema bloqueando todas essas tabelas por 1 minuto, 1 minuto e meio, que se for uma consulta pesada, e todo mundo que está precisando usar todas essas tabelas ficarem esperando essa consulta desbloquear.
Quer dizer, isso aqui geraria com certeza um travamento, um lagzinho aí, um freeze no seu sistema. Tá? Então, o ideal é sempre estar utilizando o if no lock. Por exemplo, nesse caso aqui, que a maioria das tabelas, você tem tabelas com flags, por exemplo, prazo, quando que cadastra um prazo no sistema? Usuário é só quando entra uma pessoa nova. Telefone. Então são informações que não ficam sendo atualizadas o tempo todo, elas são atualizadas de vez em quando. E um relatório, por exemplo, ele sai com a data e com a hora. Então naquela hora, naquela data, era aquela informação. Se um segundo depois mudou, aí não tem problema, o relatório mostra aquela hora. Ou a tela, por exemplo, uma tela que fica consultando os pedidos ali para ir agilizando, por exemplo. Então a tela pode mostrar os dados, aperta pesquisar e vai atualizando. Tá? Então notem que nesse caso aqui causaria com certeza uma lentidão no sistema e ia dar um certo problema. Tá? Bom, concluindo então, só para confirmar aqui, se você apelidar, por exemplo, tabela P, você coloca o if no lock sempre depois do apelido da tabela. Tá? Então, concluindo, você pode usar então o if no lock, use de forma moderada, assim, principalmente nos selects. Pense bem, analise bem o select. Tá? Eu acredito que 90% dos selects no sistema podem utilizar no lock. E lembre que você pode utilizar ele também, se você for construir aqui na frente das tabelas, né, você coloca o if no lock, na frente das views você pode utilizar também para não bloquear as tabelas dos recursos que estão aquela view, né, para não bloqueá-la. Se você estiver construindo procedures, tiver construído views, tiver funções e tiver tabelas dentro desses selects, dentro das views das funções, também entra nessas views, você tem uma view que é extremamente utilizada no sistema inteiro e você vai dentro dela lá na tabela e coloca um if no lock, você já mata um desempenho aí, um travamento que podia estar sendo causado por causa daquela view, daquela função que faz muita consulta e ali dentro também. Então, se você for fazer uma revisão do seu sistema, você tem que revisar as procedures, você tem que revisar as views, você tem que revisar as funções. Afinal, você tem que revisar todo o seu sistema, todo lugar onde tiver tabela, você tem que dar aquela analisada se aquele select, se ele pode ou não colocar o if no lock. Se não tiver problema, manda bala e testa, que você vai ver que com certeza vai ficar mais rápido a sua consulta quando muitos registros forem ser utilizados ao mesmo tempo.